de sempre. Bom dia, gente. Vamos piscar, vamos piscar. Vamos piscar todo mundo aí. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos piscar, vamos piscar. Coisa linda, piscando tudo. Uhul! Lindo! Piscamos tudo. Bom, nós vamos gravar a aulinha de química, né? Aulinha de química, depois, na outra aula, vocês vão fazer a revisãozinha de matemática, que está postadinho já. Chegando mais gente aí. É hoje que você vai fazer, Guilherme? Não escutei. A revisão? Isso. A revisão é hoje. Ah, que bom. Já está postada, já está até com resolução, é só para vocês fazerem e treinar. Então, na outra aula, vocês vão fazer, treinar. Aí, se tiver dúvida, vocês tiram, tá? Belezinha? Então, nossa luzinha aí. Como uma sala de aula, bonitinha lá. Então, hoje vamos falar, continuando aí a saga da tabela periódica, né? Então, hoje vamos falar das propriedades periódicas. Então, a gente tem algumas propriedades importantes e elas variam sempre de um modo que a gente consegue brincar com elas dentro da tabela periódica. Não esquecer daquelas famílias que têm nomes especiais, como metais alcalinos, que é um A. Não esqueça que o hidrogênio não entra. Metais alcalinos terrosos, que é 2A. Aí vem calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, essas famílias, elas têm nomes especiais. Nós vimos isso na última aula. Isso é cobrado assim em vários lugares, tá? Esses nomes especiais. Mas o foco de hoje é trabalhar com... O Adriano já estava na sala. É trabalhar com as propriedades periódicas. Então, primeira propriedade periódica, raio. A gente sabe que o nosso átomo ele tem um núcleo. E em volta do núcleo tem os elétrons dentro da eletrosfera, dividida em camadas, bonitinho. Vocês já aprenderam a distribuir. E aí, a gente consegue medir o raio de um átomo, porque ele é semelhante a uma esfera, né? Então, a gente consegue medir o raio de um átomo. A mesma coisa o volume, porque se existe uma fórmula que relaciona o volume com o raio, então a mesma variação do raio é a variação do volume do átomo. Então, o que a gente tem que saber? Como que esse raio varia dentro da tabela periódica. Então, é isso que a gente vai ter que decorar. Apesar de que tem muitas que são iguais. Muitas propriedades, elas variam do mesmo jeito. Então, vocês vão ver que o raio atômico, por exemplo, ele varia igual a eletropositividade, que a gente vai falar o que é daqui a pouquinho. Então, o que a gente tem que saber é que o raio atômico, nos períodos, varia da direita para a esquerda. Então, aqui vai aumentando o raio atômico. À medida que eu vou andando para a esquerda, vai aumentando o raio atômico. E nos grupos varia de cima para baixo. Então, o que vocês têm que decorar é isso aqui. Como que o raio atômico varia dentro da tabela periódica. A gente vai fazer vários exemplos. É fácil, mas a gente vai fazer vários exemplos aí. Por exemplo, coloque os metais alcalinos em ordem crescente de raio atômico. Então, lembre lá, quem é metais alcalinos, isso que eu falei agora há pouquinho, né? Metais alcalinos é a família 1A, sem o hidrogênio, que não é metal. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O que eu tenho que saber de teoria?
como varia o raio atômico. Então, ele varia da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, ele quer que a gente coloque em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, como a flechinha está aumentando para baixo, então é lítio, menorzinho, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, o que a gente tinha que saber de teoria? Como variava o raio e quem eram metais alcalinos. Então, essas são as duas teorias que eu tinha que saber. Essa aula tem que estudar legal, porque cai até que bastante, tá? Agora eu vou comparar raios de elementos que doaram ou receberam elétrons. Quando um átomo doa elétrons, vocês viram lá na outra frente, quando ele doa elétrons, ele fica positivo. Isto é chamado de íon, e quando ele é positivo, recebe um nome especial, cátion. Vocês viram no 9º ano e viram lá na outra frente. Então, cátion é aquele que doou elétrons. Quem recebe elétrons, ou quem ganha elétrons, é chamado de ânion. E aí, quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Então, esses são os nossos íons positivos e negativos. Então, esse é o nosso ânion. Então, está aqui para vocês lembrarem, para quem não lembrava. Quem doa elétrons é o cátion, fica positivo. Quem recebe elétrons é o ânion, fica negativo. Ok? Belezinha? Lembravam disso, não? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Agora aqui eu quero comparar o átomo no seu estado neutro, que às vezes aparece com esse zerinho aqui, às vezes não aparece nada, tá? O átomo no seu estado neutro com o seu cátion. Nossa, e agora? Lembre que cátion positivo doou. Se ele doou, ele vai ficar menor. Portanto, para o caso dos cátions, o átomo neutro é maior. O cloro negativo recebeu. Se ele recebeu elétrons, ele ficou maior. Então, quer dizer que o negativo é maior que o átomo neutro. Isso aqui sempre cai em testes, tá? Então, lembre, comparando o átomo neutro com o positivo é menor, porque ele doou. O átomo neutro com o negativo é maior. Agora aqui vem uma teoria extremamente importante, tá? Que eu ainda não tinha falado, já estava escrito lá, mas eu não tinha falado. Aqui eu vou comparar átomos que têm o mesmo número de elétrons. Ou seja, todos os átomos têm, na verdade são íons, né? Tem 10 elétrons. E agora? Como que eu comparo? Como que eu comparo isso, professor, se eles são todos iguais? Não tem uma coisinha que eu escrevi aqui em cima, que eu não falei ainda, tá? Que é isso aqui, ó. Quanto maior for a carga nuclear, o que nós temos no núcleo do átomo mesmo, gente? O que tem lá? Prótons e Prótons e nêutrons. prótons e nêutrons, ou seja, nosso núcleo é positivo. Então, quando eu falo carga nuclear, eu estou falando do número de prótons, número atômico. E a gente sabe que o positivo atrai o negativo, que são os elétrons. Então, isso quer dizer que quanto maior for essa carga,
menor vai ser o raio. Então, essa é a teoria que a gente usa para esse tipo de exercício. Que eu fiz um resuminho aqui. Assim. Maior número atômico, menor é o raio. Então, isso é aquilo que eu tinha escrito lá atrás. Maior número atômico, maior carga nuclear, menor vai ser o raio. Então, para eu comparar elementos que têm o mesmo número de elétrons, eu comparo usando o número atômico. Então, o maior número atômico, que é o magnésio, tem o menor raio. Então, o magnésio, menor raio. Depois vem o 11, que é o sódio. Depois vem o flúor. E depois vem o oxigênio. Então, isso aqui é um exercício que caiu na FUVEST, tá? Que era para comparar átomos que tinham o mesmo número de elétrons. Belezinha? Eu me alonguei um pouquinho no raio, porque, na verdade, a gente explicando o raio atômico, a gente entende o que a gente tem que fazer com as propriedades. Aí as outras, a gente vai passando um pouquinho mais rápido. Uma propriedade importante é a eletronegatividade, que eu escrevi desse meu jeitinho aqui. Eletronegatividade é fome por elétrons. Ou seja, é a tendência de um átomo em ganhar elétrons. E aí eu vou já dar um comentário que os gases nobres, eles são extremamente insociáveis. Ou seja, poucos compostos a gente tem com os gases nobres. Então, eles não têm tendência nem de ganhar e nem de receber elétrons. Então, quando a gente fala em eletronegatividade, vocês já começaram a ver ligação iônica, não? Ah, covalente. Já vimos. Já viram? Ativo, Ótimo. tudo. Ótimo. Então, vocês já sabem que os metais têm tendência a doar elétrons e que os ametais têm tendência a receber elétrons. Então, se a eletronegatividade mede a fome por elétrons, ela varia desse jeito na tabela. Nos grupos ela vai de baixo para cima, e nos períodos vai da esquerda para a direita, sendo que os gases nobres não têm eletronegatividade ou a eletronegatividade é próximo de zero. Então, o que eu tenho que saber mesmo é isso aqui, ó. Como é que a eletronegatividade varia na tabela periódica. É isso que interessa para mim, tá? Belezinha? Nossa Senhora. Vou ter que fechar aqui e abrir de novo, que meu pincelzinho ficou louco. Vamos lá. Agora vamos em eletropositividade, que é o contrário, tá? É o contrário da eletronegatividade. É a tendência em doar elétrons. Então, a gente já sabe que a tendência em doar elétrons é dos metais. Então, vocês vão ver que a variação é igual ao raio atômico. Então, por isso que eu falei, tem várias variações que são parecidas. Tá? Então, são várias variações que são iguais. Densidade. A densidade é esquisita. Ela varia. Só um minutinho. Nossa Senhora. Só um minutinho, moçada. Eu vou ter que interromper, que tem gente batendo aí. E eu já volto. Infelizmente, a gravação vai ficar em duas partes. Espera só um minutinho.
Olha o quadro de Jesus. Só um minutinho, moçada. Ô, Balé. Balé, viu? Ei, Fala comigo. Planana Ana que joga mal Free Fire. É mal ruim aquela porra. Mentira! Nossa, como você é mentiroso. Nas 2 primeiras partidas eu matei mais que você, vai. Não, Nossa, matou só na primeira, eu sou filho. pro player. Eu sou pro player. Na Ana Luísa, na primeira você segunda. morrendo lá. A primeira Ui, morreu. pra caralho. É, mano, fica morrendo aí. Né, ó. Balé? Eu sou pro player. Murilo. Ó, desgraça. Murilo Cloud9 contratando, hein? Cuidado. Eu sou muito ruim nesse jogo, pelo amor Era de Deus. papakill, velho. Fernanda é. Você que é papaquil. Eu matando os carinhas e você vindo atrás pra terminar. Vai tomar no meio do nariz. Voltei. Nossa, continuou gravando, eu acho. Meu Deus. A gravação vai ficar com um buraco no meio. Olá, moçada, estão aí, não? Oi, galera. Sim. Ah. Nossa, acho que ficou gravando, eu não pausei. Meu Deus. Mas tá bom, vai ficar com um buraco no meio. De 3 anos. Continuando aí a densidade. A densidade é esquisita. Tudo bem que ela não aparece tanto, mas ela varia de cima para baixo e das extremidades para o centro. Isso quer dizer que os elementos mais densos, quem lembra aí como é que é a formulinha da densidade que vocês usaram na outra frente? Densidade é a relação do quê? Acorda aí, gente. Densidade é a relação do quê? Massa sobre volume. Vocês usaram isso na outra frente, né? Tudo bem que a gente não vai usar a fórmula aqui. Então, os elementos mais densos da tabela periódica estão aqui nessa parte da tabela. Bem aqui no meio, aqui embaixo. Você vai falar assim, puta, matéria chata. É mesmo. Tá? Estamos quase acabando. Duas que são muito parecidas, que é a energia de ionização, que é a energia para retirar um elétron de um átomo. A gente viu lá em eletronegatividade que os ametais têm tendência a ganhar elétrons. E os metais têm tendência a receber. Vocês viram lá também nas ligações iônicas que vocês estudaram. Então, quer dizer que para eu tirar um elétron dos ametais ou dos gases nobres é quase impossível.
porque a tendência deles não é doar, é receber. Então, isso quer dizer que a energia de ionização varia parecida com a eletronegatividade. Só que os gases nobres entram aqui, tá? Eletroafinidade é quase igual. É a energia liberada quando um átomo captura um elétron. Aí os gases nobres já não entram. E aí o que a gente tem que gravar são essas variações. É isso que a gente tem que gravar para fazer exercícios. Eu fiz alguns exemplos. Tem alguns que não tem na apostila, tá? Então eu fiz alguns exemplos aí. Coloque os halogênios. O que eu tinha que saber? Quem é halogênio e como varia a eletronegatividade na tabela periódica. Eletronegatividade varia de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quer dizer que a ordem crescente, 7A, então seria o astato menor, iodo, bromo, cloro e flúor. Então, lembre que nos grupos ela varia de baixo para cima. Então, essa é o que a gente tem que estudar, a variação de cada propriedade dentro da tabela. Agora vem para mim o exercício mais importante. É um exercício que a Unicamp já cobrou, que FUVEST já cobrou. Ele te dá o número atômico, não te dá a tabela periódica. E aí você já aprendeu na aula passada a achar o grupo e o período. E aqui eu coloquei algumas propriedades periódicas da aula de hoje. Então, primeiro eu vou distribuir, achar o grupo e o período. Então, lembre lá do que a gente aprendeu na aula passada. Quando termina em S ou quando termina em P é grupo A. E aí é só passar para as camadas que você tem o número do grupo. Então, Z igual a 20. Distribuir, passei para as camadas. Então, ele é do grupo 2A. 4 períodos. Então, se tem 4 camadas, ele está no quarto período. E assim eu fui distribuindo todos. 18. Distribuir. Terminou em P6, que é gás nobre. 13. Terminou em P. Continua no grupo A. Então, 3A. Agora, 25. O 25 já termina em D. Se ele termina em D, a gente já aprendeu que D é grupo B. Então, como é que era a regrinha mesmo? Soma o último S com o último D. Somando o último S com o último D dá a classificação na classificação nova já. Grupo 7, quarto período. Então, eu vou distribuindo todos. E aí a gente faz. Distribuir todos, né? E aí eu fiz uma tabelinha aqui, gente. Não é fazer uma tabela linda, maravilhosa. É só você colocar os elementos. Nem precisa se preocupar com o período, tá? Porque ele não vai fazer zona com isso. Então, ele deu lá, o A está na 2A, o B está na 8A, o C está na 3A, o D, você só tem que saber que os grupos B estão aqui no meio. O D é grupo B, o F é 7A e o E é 1A. E aí, ele vai pedir. No item B, ele pediu quem tem a maior eletronegatividade. Então, quem tem a maior eletronegatividade, lembrando que os gases nobres não têm eletronegatividade, é só você seguir a flechinha. Ela aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Portanto, o elemento com maior eletronegatividade é o F. Professor, por que o B não está aí? Porque o gás nobre não entra. Não tem eletronegatividade. Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que gravar. No C, ele falou sobre densidade. Densidade, os elementos do meio são maiores a densidade, portanto, o elemento que está no meio aqui é o D.
E o último, para colocar em ordem crescente de eletropositividade. Então, vai lá, como varia a eletropositividade, varia da direita para a esquerda, de cima para baixo. Portanto, ordem crescente, é só ver na nossa tabelinha, B, F, C, D, A e E. Esse é o exercício mais importante. Então, pode estudar ele, porque ele é fundamental para a gente fazer propriedades periódicas, ok? Então, vou interromper a gravação.